Questões de estudo. O que é matéria? Resposta: é qualquer coisa que possui massa e ocupa espaço, formada por átomos. Matéria é a substância que compõe todas as coisas no universo, desde o ar até sólidos e líquidos, composta por átomos. Quais são as propriedades químicas e físicas da matéria? Resposta: propriedades químicas determinam como matéria reage, enquanto propriedades físicas referem-se a características observáveis como estado físico. As propriedades químicas são responsáveis pelas reações e transformações, enquanto as físicas não alteram a composição da substância. Quais são as propriedades gerais da matéria? Resposta: incluem massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e porosidade. Estas propriedades são comuns a todas as substâncias. Se descrevem comportamentos como ocupação de espaço e resistência a mudanças de movimento. Qual a importância das propriedades específicas da matéria? Resposta: elas são características individuais, como propriedades organoléticas, químicas e físicas. Diferenciam um material de outro, influenciando seu uso e aplicações em diversas áreas. Como a polaridade influenciaria no desenvolvimento de novos fármacos? Resposta: determina a solubilidade e interação dos compostos, crucial em processos de triagem e formulação. A polaridade afeta como os compostos farmacêuticos se dissolvem e interagem com outros componentes, influenciando sua eficácia terapêutica. Conceito de solubilidade. A solubilidade refere-se à quantidade máxima de um soluto que pode se dissolver em uma quantidade padronizada de solvente a uma temperatura específica. Ela é influenciada por fatores como a semelhança química entre o soluto e o solvente e a quantidade de solvente disponível. Classificação das soluções. Insaturada. Contém menos soluto do que o coeficiente de solubilidade, CS, permite uma dada temperatura. Saturada. Contém uma quantidade de soluto igual ao CS naquela temperatura. Supersaturada. Contém mais soluto do que o CS permite a uma dada temperatura. Influência da temperatura. KNO3, nitrato de potássio. Aumento da solubilidade com aumento da temperatura. Processo endotérmico. O soluto precisa absorver calor para dissolver-se, como indicado por H0. Exemplo: KNO 3. S mais calor K mais no 3. AC. MnSO4, sulfato de manganês. Diminuição da solubilidade com aumento da temperatura. Processo exotérmico. A dissolução libera energia, como indicado por H0. Exemplo: MnSO 4 S Mn mais só 4 AC. Generalizações. Se a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, o processo é geralmente endotérmico. Se a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, o processo é exotérmico, sendo essa a exceção. Questões de estudo sobre solubilidade. O que é solubilidade? Resposta: é a quantidade máxima de um soluto que pode se dissolver em uma quantidade padrão de solvente a uma temperatura específica. Solubilidade indica quão bem um soluto se mistura com um solvente, importante para determinar a formação de soluções. Como a temperatura influencia a solubilidade? Resposta:
A temperatura pode aumentar ou diminuir a solubilidade, dependendo do soluto. Alguns solutos se dissolvem melhor com o aumento da temperatura, endotérmicos, enquanto outros se dissolvem menos, exotérmicos. Qual é a diferença entre uma solução saturada e uma supersaturada? Resposta: uma solução saturada contém a quantidade máxima de soluto dissolvido. Uma supersaturada contém mais soluto do que permitido pelo coeficiente de solubilidade. Em uma solução supersaturada, o excesso de soluto pode não se dissolver completamente, tornando-se instável. O que caracteriza uma dissolução endotérmica? Resposta: a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura e o processo requer a absorção de calor. Exemplos incluem o KNO3, onde a dissolução requer calor adicional. O que é um coeficiente de solubilidade, CS? Resposta: é a quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em uma quantidade padrão de solvente a uma temperatura específica. O CS é usado para definir o ponto de saturação de uma solução. Preparo de soluções. Conceito de solução e dispersão. Solução: mistura homogênea de duas ou mais substâncias, onde uma é o soluto e a outra é o solvente. Dispersão: mistura onde as partículas do soluto são distribuídas no solvente, podendo ser homogênea ou heterogênea, como suspensões e coloides. Características físico-químicas das soluções. As soluções possuem propriedades uniformes, como ponto de ebulição, ponto de fusão e pressão de vapor, que são influenciadas pela natureza e concentração dos solutos. Curva de solubilidade. Representa a relação entre a temperatura e a quantidade de soluto que pode se dissolver em um solvente. Este gráfico é usado para determinar as solubilidades sob diferentes condições de temperatura. Saturação. Insaturada, contém menos soluto do que o máximo permitido. Saturada, contém a quantidade máxima de soluto dissolvido. Supersaturada, contém mais soluto do que o máximo permitido, sendo instável. Cálculos de concentrações. Concentração simples: quantidade de soluto em determinada quantidade de solução ou solvente. Molaridade: mmoles de soluto por litro de solução. Título em massa-volume. Razão entre massa ou volume de soluto e a massa ou volume da solução, multiplicado por 100. Normalidade: N equivalentes de soluto por litro de solução. Molaridade: mmoles de soluto por quilograma de solvente. ppm: partes de soluto por milhão de partes de solução. Etapas do preparo de soluções no laboratório. Medir: precisar a quantidade de soluto. Dissolver: misturar soluto no solvente até dissolução completa. Ajustar volume: completar até o volume desejado com solvente. Homogeneizar: agitar a solução para garantir uniformidade. Diluição de soluções: processo de adicionar solvente a uma solução para diminuir sua concentração, mantendo a quantidade de soluto constante. Calculado usando a fórmula C1V1 igual C2V2, onde C e V são a concentração e o volume inicial e final, respectivamente.
Questões de estudo sobre preparo de soluções. O que é uma solução? Resposta: uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, com um soluto dissolvido em um solvente. As soluções são caracterizadas por sua uniformidade, onde o soluto é completamente dissolvido, o que representa uma curva de solubilidade. Resposta: mostra a relação entre temperatura e a quantidade de soluto que pode se dissolver em um solvente. Ajuda a determinar a solubilidade do soluto sob diferentes condições de temperatura. Quais são as diferenças entre soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas? Resposta: insaturada, menos soluto do que o máximo permitido. Saturada, quantidade máxima de soluto dissolvido. Supersaturada, mais soluto que o permitido, tornando-se instável. Essas classificações são baseadas na quantidade de soluto face à capacidade do solvente. Como é calculada a molaridade de uma solução? Resposta: moles de soluto por litro de solução. É uma medida comum de concentração que ajuda a determinar a quantidade de substância em uma solução. Qual é o objetivo da diluição de uma solução? Resposta: reduzir a concentração da solução adicionando solvente, mantendo constante a quantidade de soluto. A diluição usa a fórmula C. 1 V 1 igual C 2 V 2 para ajustar a concentração desejada. Soluções: propriedades coligativas. As propriedades coligativas são efeitos que ocorrem quando um soluto não iônico e não volátil é adicionado a um solvente. Elas incluem a redução da pressão de vapor, o aumento do ponto de ebulição e a diminuição do ponto de congelamento do solvente. Elevação da temperatura de ebulição. Conceito: a adição de um soluto não volátil aumenta o ponto de ebulição do solvente, pois a pressão de vapor do líquido diminui, exigindo mais calor para que a pressão de vapor iguale a pressão externa. Equação de elevação da temperatura de ebulição. Eleva C a U igual K é multiplicação W, onde K é a constante ebuliométrica do soluto. W é a molaridade da solução. Para soluções diluídas, eleva C a U igual K é multiplicação M, onde M é a molaridade aproximada à molaridade em soluções diluídas. Exemplos práticos. Exemplo 1. Calcule a elevação da temperatura de ebulição para uma solução com 0,1 mol L de soluto A. K é igual a 2 C mol. Elevação: 2 vezes 0,1 igual 0,2 C. Exemplo 2. A água ferve a 100 C. Se adicionarmos 0,05 mol de um soluto não iônico e não volátil com K é igual a 5 C mol. Elevação: 5 vezes 0,05 igual 0,25 C. Temperatura de ebulição da solução: 100 mais 0,25 igual 100,25 C. Esses cálculos são fundamentais para aplicações químicas onde o controle de temperatura e pressão de vapor é essencial, como na determinação de propriedades de soluções em diferentes condições. Questões de estudo sobre propriedades coligativas. O que acontece com o ponto de ebulição de um solvente quando um soluto não volátil é adicionado? Resposta: o ponto de ebulição aumenta. A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente, requerendo mais calor para alcançar a ebulição. Como se calcula a elevação da temperatura de ebulição de uma solução? Resposta: eleva C a U igual K é multiplicação M ou eleva C a U igual K é multiplicação W. K é a constante ebuliométrica e M ou W representam a molaridade ou molalidade. O que é a constante ebuliométrica? K é de um soluto. Resposta:
É uma constante que quantifica a elevação do ponto de ebulição por unidade de concentração do soluto. Diferentes solutos possuem constantes diferentes, impactando a elevação do ponto de ebulição. Qual é a importância de usar molaridade ou molalidade nos cálculos de elevação de ebulição? Resposta: para soluções diluídas, a molaridade pode ser usada, pois é praticamente igual à molalidade. Escolher a medida correta ajuda a calcular com precisão a elevação do ponto de ebulição. O que caracteriza um soluto como não volátil e não iônico em soluções? Resposta: o soluto não evapora facilmente e não se dissocia em íons no solvente. Isso significa que ele não contribui significativamente para a pressão de vapor ou condutividade elétrica da solução. Principais técnicas experimentais no laboratório clínico: espectrofotometria. Princípio da técnica: medição da absorbância de luz por uma solução para determinar a concentração de um soluto. Conceitos de absorbância e transmitância. Absorbância é a medida de quanto a luz é absorvida pela solução, enquanto transmitância indica a quantidade de luz que passa através dela. Lei de Beer relaciona a absorbância à concentração do soluto e ao caminho óptico da luz. Representação gráfica. Resultados são representados em relação à curva de calibração para determinar concentrações desconhecidas. Aplicações: utilizada para análises clínicas como determinação de níveis de glicose e colesterol, além de pesquisas. Cromatografia. Princípio da técnica: separação dos componentes de uma mistura através de suas interações com fases móvel e estacionária. Composição das fases. Fase móvel: solvente que transporta a amostra. Fase estacionária: material fixo que retém partes da amostra. Tipos de cromatografia: em papel, em camada delgada, líquida de alta performance, HPLC, gasosa, de troca iônica. Aplicações: usada para separar e identificar substâncias em amostras clínicas e de pesquisa. Eletroforese. Princípio da técnica: separação de moléculas, como proteínas e ácidos nucleicos, por tamanho e carga elétrica. Tipos de gel: gel de agarose, gel de acrilamida, gel unidimensional, gel bidimensional. Aplicações: análise de DNA e proteínas em pesquisas e diagnósticos clínicos. Determinação do pH. Conceito de pH: medida da acidez ou basicidade de uma solução. Estrutura do permétrio: equipamento usado para medir o pH de soluções. Soluções ácidas e básicas. Soluções ácidas possuem pH menor que 7 e básicas maior que 7. Soluções tampão: resistência a mudanças de pH ao adicionar ácidos ou bases. Importância biológica: crucial para manter o equilíbrio em sistemas biológicos e funções bioquímicas. Essas técnicas são fundamentais para a realização de análises precisas e eficazes no contexto clínico e de pesquisa. Questões de estudo sobre técnicas experimentais no laboratório clínico. Qual é o princípio da espectrofotometria? Resposta: medir a absorbância de luz para determinar a concentração de solutos em solução.
Absorbância está relacionada à quantidade de luz absorvida, importante para quantificar substâncias. O que são as fases móvel e estacionária na cromatografia? Resposta: a fase móvel é o solvente que transporta a amostra. A fase estacionária é o material fixo que retém componentes da amostra. As interações entre as fases determinam a separação dos componentes, como a eletroforese separa moléculas. Resposta: pela aplicação de um campo elétrico, separando moléculas por tamanho e carga. Diferentes tipos de gel permitem ajustar a resolução e tipos de amostras analisadas. Porque a determinação do pH é importante nos sistemas biológicos. Resposta: mantém o equilíbrio ácido-base crucial para funções bioquímicas e homeostase. O pH influencia a atividade enzimática e a estabilidade das biomoléculas. Quais são os tipos de cromatografia utilizados em análises clínicas? Resposta: cromatografia em papel, em camada delgada, líquida de alta performance HPLC, gasosa, de troca iônica. Cada tipo é escolhido com base nas características da substância a serem separadas. Tópicos de análise laboratorial aplicados à biomedicina. Análises clínicas. Parâmetros físico-químicos no exame de urina. Propriedades organoléticas, cor e odor da urina. Turbidez, indica a presença de partículas. Densidade, relaciona-se à concentração de solutos. pH, mede acidez ou alcalinidade. Velocidade de sedimentação. Tempo para partículas se acomodarem. Solubilidade e saturação. Avaliação de cristais formados. Cristalização e concentração. Análise de riscos de litíase urinária. Análises ambientais. Análise físico-química da água. Determinação de sais minerais. Identificação de conteúdo mineral. Dureza da água. Medida de íons cálcio e magnésio. Solubilidade e análise de pureza. Avaliam qualidade da água. Filtração e flotação. Técnicas para remover impurezas. Pesquisa científica. Isolamento de princípios ativos de produtos naturais. Fases aquosa e oleosa. Separação de compostos baseados em solubilidade. Conceitos de solvente e soluto. Entender interações químicas. Lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Influência na extração e purificação. Polaridade e concentração. Importantes para isolar compostos ativos. Esses tópicos são cruciais para diagnósticos precisos, avaliação ambiental e desenvolvimento de novos medicamentos. Questões de estudo sobre análise laboratorial aplicada à biomedicina. Quais são os parâmetros físico-químicos analisados no exame de urina? Resposta: cor, odor, turbidez, densidade, pH, velocidade de sedimentação, solubilidade, saturação, cristalização e concentração. Esses parâmetros ajudam a diagnosticar condições de saúde e avaliar funções renais e metabólicas. Como a dureza da água é avaliada em análises ambientais? Resposta: pela quantidade de íons cálcio e magnésio presentes na água. A dureza afeta a qualidade da água e é relevante para seu uso doméstico e industrial.
O que é a análise de solubilidade na pesquisa científica de produtos naturais? Resposta: avaliação de como compostos se dissolvem em solventes aquosos ou oleosos, influenciada pela polaridade. Importante para o isolamento e purificação de princípios ativos. Qual é a importância das propriedades organoléticas na análise de urina? Resposta: propriedades como cor e odor podem indicar problemas de saúde ou a presença de infecções. Fornecem pistas rápidas e iniciais sobre anormalidades clínicas. O que são lipossolubilidade e hidrossolubilidade? Resposta: referem-se à capacidade de compostos se dissolverem em lipídios ou água, respectivamente, essenciais para entender a distribuição e a absorção de substâncias no corpo.